Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Hoje é o capítulo 30 do livro Entre a Terra e o Céu. Você já tem o seu? Já comprou? Já fez um download? Já está lendo conosco? Esta é a obra que você precisa ter para acompanhar, até para que você possa ir anotando aquilo que vai sendo falado ao longo de cada capítulo. O capítulo hoje é o 30º, mas eu espero que você tenha desfrutado do programa anterior, onde nós fizemos uma recordação de todos os personagens. Quem foi quem vai fazer o quê, quem fez o quê. Agora vamos ver o quê? Vamos ver o renascimento de Júlio, porque foi aí que nós paramos, na sequência do livro. Lembram que Odila vai pedir ajuda para que Zulmira seja a mãe do Júlio, porque o Júlio está com aquele problema na garganta. Você se lembra por que ele teve problema na garganta? Porque na vida passada ele havia se matado bebendo veneno. E agora ele vai ter que renascer para limpar o perispírito, para tirar do perispírito aquilo que na sua consciência está produzindo a ferida. Vamos lá, vamos ao capítulo número 30, Luta por Renascer. André Luiz nos diz o seguinte: um mês tinha passado rapidamente sobre os acontecimentos que nós tínhamos narrado quando Odila nos procurou suplicando ajuda. Ela vinha triste e atormentada. Incompreensivelmente para ela, Zulmira havia contraído perigosa amidalite. Sofria muito. Por 6 dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta, ela se achava no trabalho de vigilância. Você não pode esquecer que Zulmira estava grávida e Odila estava cuidando da gravidez. E agora ela está dizendo que ela, com essa amidalite, ela estava precisando de mais vigilância. E Odila se esforçara, quanto lhe era possível, para libertá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via baldadas, inúteis, todas as providências. Desolada, induzir Amaro a trazer um médico, naquilo que foi obedecida pelo marido, pelo ex-marido. Mas o médico não descobria a causa íntima da enfermidade. E ignorando a verdadeira posição da cliente, que aí estava grávida, mas ainda não tinha essa consciência, ele poderia ameaçar a posição de mãe futura com a aplicação de recursos químicos que não fossem adequados para uma mulher grávida. Por isso, Odila rogava-nos o socorro imediato. Clarencio não se delongou na assistência necessária. Era noite, diz André, quando chegamos ao ninho doméstico, que já se nos fizera familiar. Zulmira no leito demorava-se em aflitiva prostração. Cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e o rosto com as maçãs vermelhas de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que a ajudasse na eliminação da crise. A supuração das amígdalas, o inchaço, poluía-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes. A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada e exausta. O esposo e a filha, Evelina, desdobravam-se em carinho, procurando reanimá-la, mas Zulmira, que havíamos deixado 30 dias antes, coroada e bem disposta, quando houve a ligação do seu futuro filho com ela, revelava-se agora profundamente abatida. Drogas variadas estavam ali em prateleira próxima. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo-nos a admiração, disse comovido: sabe, meus filhos, Zulmira reclama nossa ajuda diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito desta missão de maternidade que ela pediu. Carinhosamente, então, aplicou recursos magnéticos, demorando-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica da garganta. A doente acusou melhoras imediatas. Reabilitou-se o movimento circulatório. Aí você vê em projeto imagem a cena do ministro Clarencio
aplicando passes magnéticos sobre a mente e sobre a garganta. O sistema circulatório voltou a funcionar normalmente. A febre desceu, propiciando a Zulmira o repouso, e o sono reparador, por fim, surgiu, favorecendo a sua recuperação. Hilário, então, perguntou sobre a causa da moléstia traiçoeira que tão violenta se apresentava, ao que Clarencio respondeu. Prestem atenção agora nessas explicações, vocês que estão nos acompanhando. Ele disse assim, olha, a questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico, além de ela estar servindo a entidade que se reencarna, também é forçada a suportar o contato espiritual desse espírito, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização materna, durante a gestação, sofre uma verdadeira enxertia mental, como se ela recebesse um enxerto da mente do ser que vai nascer. Os pensamentos desse ser que está acolhido ao santuário íntimo a envolvem totalmente, determinando significativas modificações no seu campo biológico. Se o seu futuro filho é um espírito que detém larga evolução e é dono de elogiáveis qualidades morais, ele, com isso, consegue ajudar o campo materno, propiciando à mãe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, que normalmente pode ser dolorosa, em uma estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas, no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Eles se influenciam mutuamente. Vocês se lembram da história do programa anterior, em que o Júlio havia sido o cara que conseguiu arrancar a Zulmira do marido. E depois a Zulmira trocou o Júlio, jogou ele longe pelo Armando, que era o Amaro. Então você vê, tanto o Júlio quanto a Zulmira estão no mesmo padrão. Eles se influenciam mutuamente. O ministro fez longa pausa, tornando aos passes a benefício da enferma. Odila o acompanhava atenciosa. De todos nós, ela parecia mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se nela o interesse de tudo aprender para se tornar ali mais útil. Terminados alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo corpo do menino, o menino, o espírito do menino, atua vigorosamente na Zulmira, na mãe, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A troca de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente da mãe, que os reproduziu no corpo em que ela se encontra agora. A corrente de troca entre mãe e filho não está circunscrita à alimentação de natureza material, à placenta, ao sangue irrigado. Não. Se estende à troca constante de sensações diversas. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os pensamentos de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Desta associação procedem os chamados, entre aspas, sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, as células do feto, que marcam para a existência inteira. Por isso você já ouviu falar, né? Olha aqui, você está comigo. Ah, a mulher quando quer comer jabuticaba e não consegue, o filho nasce com aquele olhão arregalado, parece uma jabuticaba.
Ou quando a mãe tem alguma vontade e a vontade não é satisfeita, aparece uma mancha no corpo da criança. O ministro está falando que isto, apesar de ser boa parte disso, uma parte de histórias místicas, não é? Em alguma medida tem validade. A mãe, muitas vezes, pensando sobre determinadas questões, pode induzir as células do feto a terem certas marcas. E ele continua explicando. É que o trabalho da maternidade se assemelha a delicado processo de modelagem, requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. A mente da mãe também interfere na modelagem do futuro corpo. Em seguida, o ministro, com uma devoção paternal, levou a efeito, procedeu a diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, onde está o útero, afirmando a necessidade de socorro a este órgão, em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Aí André fala assim, meu colega, o Hilário, avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade tanto quanto possível em uma hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando: é comum a verificação da exagerada sensibilidade na mulher que engravida, disse Hilário. O Hilário tinha sido médico, ele tinha experiência nisso. E ele continua explicando: a transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo, perda de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos os mais extravagantes. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta uma temporária loucura. Tão assim malucas ficam as gestantes em alguns casos. Então, o orientador sorriu e respondeu: sabe, Hilário, a explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Ela tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações daquele espírito que lhe ocupa as suas potencialidades, as suas possibilidades para reincorporar-se no mundo através do corpo que ela está gerando. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso quase sempre acontece, a mente da mãe é mais vulnerável, é mais suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a está envolvendo, que a está empolgando. E Hilário, com interesse, continua dizendo: eu me afligia quando observava a súbita aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos. E o ministro disse: sim, isso ocorre sempre que um inimigo do passado volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que vai lhe servir de pai. Então a mãe vai ser mãe de um espírito que foi adversário do pai. Ele vai renascer para que o pai agora e ele façam as pazes. Só que o espírito muitas vezes continua com ódio. E aquele ódio do espírito que está sendo trazido à reencarnação repercute na mãe. Aí André Luiz, ouvindo essa conversa, disse assim: mas a gente tem os casos em que no palco do mundo vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das suas mães no passado remoto ou no passado próximo. Tal é a animosidade, o ódio que lhes caracteriza as relações. Reparamos que em tais ocorrências, as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que por vezes tudo fazem em vão para quebrar as barreiras dessa separação. Quando acontece isso, quando a moça que vai nascer, o espírito que vai nascer, tem inimizade com a mãe que vai ser a gestante, vão surgir obstáculos
à reencarnação? Vai haver alguma dificuldade no processo reencarnatório? Clarencio me olhou de maneira significativa e respondeu: André, não, isso não vai acontecer de modo algum. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente àquela necessidade da alma que volta ao campo da família para fins regeneradores. E em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior atenção afetiva à companheira, de vez que ele se sente envolvido por forças duplas de atração. Sob dobrada carga de simpatia, ele dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. Essa explicação clara e lógica me satisfez plenamente. Ainda conversamos por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou várias instruções a Odila, preparando-a para socorros de emergência. Regressamos edificados ao nosso círculo de trabalho comum. No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário, Odila, voltou até nós solicitando nova intervenção. Ela disse que Zulmira atravessava estarrecedora, espantosa crise orgânica. Vômitos incoercíveis, incontroláveis, perturbavam-na cruelmente. Não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia em vão, inutilmente, visto que o estômago da enferma zombava, não aceitava os recursos que ele mandava. Não demoramos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa ocorrência da anemia. Clarencio, porém, novamente submeteu a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir de melhoras necessárias. Deveres diversos colocavam-nos à presença em outros setores. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno. E o ministro, e ele mesmo, o Hilário, em toda a sua experiência médica da Terra, ele não havia conseguido explicar por que a mulher entra numa fase em que ela vomita. E então o ministro disse: nós temos certeza que no amanhã a ciência vai ajudar a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, encontrando definições de ordem fisiológica para esses conflitos. Mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo da mãe, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como se fosse um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos estes que nem sempre são agradáveis, aprazíveis ou que são facilmente suportáveis pela sensibilidade da mulher. Daí a razão dos engulhos, dos enjoos frequentes e de tratamento até agora muito difícil. Aí André fala que essa explicação oferecia valoroso material para a meditação. O tempo passou por mais uma semana. Insistimos na visitação à residência de Amário de quando em quando, convocados ou não, para um trabalho específico. Até que certa manhã, Odila veio até nós com a alegria de uma criança, com a alegria de uma criança feliz, anunciando que o menino havia chegado à luz. De conformidade com a aprovação da pequena família, ia se chamar Júlio novamente. Puxa vida, Júlio de novo. Comungamos da sua profunda alegria e com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos para abraçar o pequeno. Veja só que interessante, não é? Nós temos neste capítulo muitas informações que eu tenho certeza você já tinha se perguntado. E se você já foi mãe, às vezes até já passou por elas. Nós vamos comentar cada um destes percalços. A gravidez é um estado diferente. E muitas vezes a pessoa pensa que é apenas uma alteração do corpo, mas também é uma alteração do psiquismo. Você vê que ela está numa situação com dor na garganta.
ela contraiu uma amidalite. E essa amidalite tem que ser tratada com remédios. Esta medicação pode atingir o feto. Olha a preocupação dos espíritos em uma gravidez. Estão ajudando a gravidez a chegar a bom termo. Por que será que ela contraiu aquela amidalite? Será que foi por acaso? Veio alguém visitar que estava com o processo de inflamação na garganta e transmitiu para a doente. Será? Nós vamos ver. Por que uma mulher, às vezes grávida, começa a ter desejos diferentes, vontade de, lamber tijolo, ou necessidade de ter uma atividade que antes nunca teve, ou muda o humor, fica nervosa, ou fica deprimida, ou fica com raiva do marido? Por que será? Nós vamos ver. Por quê? Como os espíritos explicam. Por que a mulher na gravidez começa a ter um período em que ela fica enjoada, vomita, põe tudo para fora? Por que será? O mundo espiritual explica. Não é só uma questão biológica, mas é também uma questão espiritual. No próximo bloco, então, preste atenção. Nós vamos voltar a comentar essas passagens. É muito interessante para que nós aprendamos e compreendamos o significado destes sinais para ajudarmos numa situação igual a aportar energia positiva, a dar explicações sobre os fatos, a fazer oração com a grávida, a ajudar o espírito reencarnante para que tudo isso diminua. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. Eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o capítulo 30 do livro Entre a Terra e o Céu. Nós já vimos que agora é o esforço da reencarnação. E no primeiro bloco, ao lermos o capítulo, percebemos diversas características diferentes, diversas situações estranhas, muitas das quais acontecem com boa parte das mulheres quando engravidam. A primeira delas, como nós recordamos, foi o fato de que 30 dias depois de eles terem deixado a mãe, já com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a união do espírito que vai renascer, 30 dias depois que eles já estavam bem, Odila procura o ministro Clarencio agoniada. Senhor, ela ficou doente, ela está com uma amidalite muito grave, ela está com tosse, não consegue respirar, as amígdalas estão inchadas, ela está sem poder comer, a respiração está difícil. E eu tenho medo, como o marido, a minha intuição, a minha influenciação, ele vai buscar o médico, eu tenho medo que o médico chegue e dê um remédio para uma grávida, sem saber que ela está grávida, porque só faz 30 dias, e isso possa perturbar a gravidez. Então, foram o ministro, André e o Hilário à casa. E então perceberam que ela estava realmente com todos estes fatores. E quiseram saber por que ela ficou doente assim. O Hilário, o André Luiz tinham dúvidas. Qual o motivo? Se ela estava tão bem há 30 dias? E aí o ministro então explica para eles que era uma situação muito delicada. Mas não tinha uma ligação somente com os vírus do ar. E ele começa a explicar que aquela mulher grávida, ao mesmo tempo que ela vai fornecer alimento para formar o novo corpo do ser que vai renascer, ela também tem que ficar em contato com o perispírito daquele ser que vai renascer. Estão unidos. Então ela fornece a matéria para o corpo ser formado e o espírito tem toda a sua vibração, todo o seu ambiente. E isto significa para a mulher um sacrifício. Quando o espírito reencarnante é alguém que tem débitos de consciência, que tem culpa no cartório, que tem uma reencarnação difícil. Então, o corpo da mulher, durante a gestação, sofre um verdadeiro enxerto. É o cavalo, vamos dizer assim, na agricultura, né, que vai receber o enxerto de um outro galho, de uma outra espécie. Então, ele tem que conviver.
Agora, os pensamentos daquele que se aproxima, que vai renascer, envolvem a mulher, envolvem a futura mãe de uma forma total. E isso determina alterações no seu campo físico, no campo físico da mulher. Se o reencarnante é um espírito elevado, um espírito generoso, um espírito luminoso, isto vai produzir uma sensação de alegria inefável, de uma paz, dando-lhe emoções e convertendo a maternidade, que normalmente é muito sofrida, em uma estação de esperança e de alegrias. Mas Júlio não era desses espíritos. Ele e Zulmira eram espíritos comprometidos com erros do passado. Ela traiu o marido, Júlio, depois que foi esquecido pela amante, agora se mata, eles têm sentimentos contraditórios, eles se influenciam mutuamente. E como ele carrega na garganta, não é? Aquela fenda machucada pela tentativa de suicídio, ele transfere a ela fragilidade nesta região. E ela, então, também fica vulnerável. É o que ele vai explicar. Se a Zulmira atua de maneira decisiva para formar o corpo do menino, o menino também atua na mãe, estabelecendo certos fenômenos que perturbam a sua estrutura física. Essa troca de impressões entre os dois é inevitável. E os sofrimentos que Júlio carregava na garganta, no perispírito, foram também transmitidos para a mente da mãe, que agora, de uma forma natural, reproduz no seu corpo esta debilidade. Não é só em relação ao corpo que está sendo formado. A troca, esta corrente de troca entre mãe e filho, não se restringe a essa alimentação material. Come o bife para a criança ter material para o seu corpo. Também se estende às trocas constantes das sensações diversas. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os pensamentos de Júlio revelam expressivo poder sobre a mãe. As mentes de um e de outro, como que se justapõem, elas se colocam próximas e se mantêm em troca permanente, até que haja o nascimento, ou até que se estabilize o processo de amadurecimento. E é justamente por causa disso que surgem, como nós já explicamos, aqueles chamados sinais de nascença. Esses sinais de nascença. As mães antigas, as avós diziam, não, mulher não pode passar vontade, senão a criança nasce com a marca da vontade que não foi satisfeita. É claro que é um exagero, mas os espíritos estão explicando que certos sinais de nascença são decorrência da impressão da mente da mulher no futuro corpo do filho, porque eles estão ligados. Essas manchas de nascença são explicáveis, porque estes estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando este corpo para a próxima existência inteira. E por que isso é assim? Porque o trabalho da maternidade se parece a um delicado processo de modelagem, para o qual é necessária muita cautela, muita harmonia, para que essa modelagem seja perfeita. Então, você já imaginou a mulher? Antigamente as pessoas diziam assim, ai, a mãe está querendo beber aquele vinho do Porto. O vinho do Porto, não é qualquer vinho, o vinho do Porto. Sai o marido procurando, ninguém tem vinho do Porto. Aí chega em casa, mulher, não tem vinho do Porto, toma qualquer coisa, toma água, toma café. A mulher até se contenta, sabendo que não tem, mas ficou o vinho do Porto, aquela vontade. Então, algumas pessoas diziam que a criança, quando nascia, ia trazer a mancha do vinho do Porto. Uma mancha vermelha, um sangue mal diluído, que ficava marcando, às vezes, a cabeça, às vezes as costas, às vezes a face.
Então, você não teria como uma explicação mais complexa da medicina. Porém, os espíritos estão dizendo, quando isso não é uma má formação em decorrência do próprio perispírito do reencarnante, pode ser que um estado mental de frustração ou de desejo não adequadamente atendido da mãe imprima no molde que vai ser usado para modelar o futuro corpo essas marcas. Então, isto é um dos fatores motivadores de a criança nascer com determinados indícios de uma situação. E é claro que é por causa disto que surgiu a lenda. A lenda não surgiu por acaso. Ela existe porque tem um fator que motiva. E outra coisa, que também é comum, como nós vamos ver a seguir, é quando a mulher engravida e começa a ficar com a sensibilidade muito exagerada, diferente do que ela é normalmente. O sistema nervoso se modifica, e isso é indiscutível. Mas muitas vezes, a gestante, ela demonstra um decréscimo, uma perda da vivacidade mental, fica lerda, fica lesa. Às vezes, também, não é raro, que ela peça coisas extravagantes, das mais inusitadas. E às vezes, quando o marido sai, por exemplo, eu quero comer jabuticaba, mas não é época de jabuticaba. Não é época. Mas eu quero comer jabuticaba. Aí o marido sai e vai atrás de jabuticaba e procura e anda. Por fim, de madrugada, amanhecendo, encontra alguém numa venda que tem um pouco de jabuticaba. Ele compra, paga o preço mais alto possível. Chega em casa, eu trouxe a jabuticaba. Ela pega uma jabuticaba, morde assim e fala, não quero mais. O marido tem vontade de esganar, desgramada, né? Não quero mais. Já matei a vontade. Então, essas extravagâncias. Eu conheço pessoas que raspavam o muro para comer o pozinho. E a explicação da medicina é que elas estavam precisando de cálcio e não tinham na alimentação, então pegava da cal, da pintura, né? Lambia aquilo. Estranho, né? Outras pessoas passam por outras mudanças. Mulheres que passam a ter antipatia súbita ou a fantasiar com coisas inesperadas, tanto quanto injustificáveis, fazer fantasias, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. André Luiz diz que em muitas ocasiões na Terra, perguntou o André Luiz e o Hilário, né, se essa gravidez, na verdade, não podia ser comparada a uma loucura temporária. A mulher não fica meio matusquela. Agora, o instrutor, ouvindo essas ponderações, responde para eles. Na verdade, a gestante, olha como é uma explicação interessante. Ela é uma criatura que está hipnotizada por longo prazo. Qual é a hipnotização dela? É a presença de um outro ser, com uma outra inteligência, que a envolve. Então ela fica meio que vivendo a mente dela, misturada com a mente do ser que reencarna. Ela tem o campo psíquico invadido pelas impressões e pelas vibrações do espírito que está próximo, que ocupa as possibilidades para a reencarnação no mundo. Então, diz o ministro, que quando esse filho não está equilibrado diante da lei, e quase sempre isso acontece, a mente da mãe passa por esses altos e baixos, registrando os mais estranhos desequilíbrios. Porque, como se ela fosse um médium, estará transmitindo opiniões e sensações daquela entidade que a está envolvendo. Então, se a entidade tem ódio, ela passa a ter ódio. Se a entidade tem desejo, passa a ter desejo. Se a entidade tem interesses escusos, ela passa também a querer coisas semelhantes. Aí Hilário se lembra que ele percebia, quando era médico, que certas mulheres, quando engravidavam, começavam a ter aversões contra os próprios maridos. Não queria eles por perto, queria que eles dormissem longe, não aceitavam ter intimidade.
E aí o ministro responde: isso é comum e acontece sempre quando aquele ser que vai voltar na família é inimigo do pai, é inimigo do marido. E isto para resgatar os débitos, não é, de outras vidas, com aquele que vai ser o seu pai. Então, o antagonismo, a adversidade do espírito reencarnante se manifesta. E a mulher, muitas vezes, não se tratando de um espírito muito nobre, nem a entidade reencarnante muito nobre, pode repercutir isso num comportamento estranho. Aí, André Luiz, vendo essa explicação, diz o seguinte: mas então, o que acontece quando a reencarnante é uma moça que foi amante do marido, do seu futuro pai, e que depois do pai, de ela nascer, ela vai se apegar ao pai, não vai querer saber da mãe, o pai vai gostar muito dela, eles vão ser muito próximos. Essa animosidade entre a filha e a mãe que está gerando o seu corpo não pode produzir psiquicamente uma desordem no processo reencarnatório? Não pode ser que a mãe, sentindo que se trata da futura amante, venha e deseje matar no útero aquela criatura para não vê-la em ligações afetivas com o seu marido? É interessante essa pergunta, né? Aí então o ministro Clarencio diz: não, André, não é isso que acontece. Esta ligação, no primeiro momento, pode você imaginar que vai ser prejudicial, mas é o contrário. A mulher, ela primeiro tem carinho pelo companheiro e ela então cede a possibilidade de nascer no seu lar aquela alma que foi amante do marido, porque sabe que ele precisa se reparar as coisas mal feitas. Então, quando isso acontece, o marido, que gosta da esposa, agora também tem mais um motivo para gostar mais da esposa, porque quem vai nascer foi a sua ex-amante, aquela que ele tinha uma afinidade muito grande. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a envolver a mulher com mais carinho, tanto atraído por ela, quanto atraído pela aproximação daquele espírito. Então a mulher, a gestante, ela começa a ficar mais encantada com as atenções do seu companheiro. Ela começa a se sentir mais querida. É claro que ele está fazendo isso por causa dela, mas também está impulsionado pela aproximação daquela criatura que vai nascer e vai gerar aquela afinidade. Na verdade, são forças duplas de atração. Duplas, a da esposa, pela qual ele se sente atraído como sua companheira, e por aquele ser espiritualmente que vai nascer ali, dando então muito mais atenção e carinho. E isso facilita a tarefa de ser mãe, que a mulher está exercitando, mesmo que seja de um espírito que foi na outra vida uma adversária dela. Vejam que coisa interessante, não é mesmo? É muito comum que haja esses antagonismos em função durante a gravidez, né? Não estou falando depois, estou falando durante a gravidez. Antagonismos em função de uma afinidade e de uma aversão. Quando você vê a esposa maltratando o companheiro, isto indica que há alguma coisa neste processo de gestação que os antagoniza. Talvez seja o espírito que vai renascer lutando contra isso. E se você se lembrar, por exemplo, do nosso livro Missionários da Luz, nós temos a reencarnação do Segismundo, o capítulo 13. Nós já lemos aqui no Espírito da Letra. Vá até o capítulo 13 do nosso programa Missionários da Luz. Lá ele conta que Segismundo precisava renascer, mas ele havia sido um assassino do seu pai na outra vida. O Raul, que é, se não me engano, é o nome do pai, ele não queria aceitar, apesar de ter concordado quando nasceu que ele daria a oportunidade do seu desafeto renascer como seu filho,
Quando chegou a hora, ele não estava querendo. Então, todas as vezes que ele mantinha relação sexual com a esposa, a que seria a futura mãe, ele tinha tal aversão à possibilidade de que o filho fosse aquele espírito, que ele queimava mentalmente, vibratoriamente, toda a cromatina sexual dos espermatozoides. E os espermatozoides não tinham poder fecundante. Aí então, lá no livro Missionários da Luz, há todo um trabalho de aproximação que o espírito Alexandre realiza. Durante o processo de preparação da reencarnação de Segismundo, ele tira o futuro pai do corpo numa noite de sono e coloca um diante do outro. E Segismundo, então, pede perdão, diz que ele precisa renascer, que ele não tem ódio, que ele pede desculpa. E ele, então, gera uma situação na mente do seu futuro pai que lhe desarma aquele antagonismo. E sob a proteção do do instrutor Alexandre, o futuro pai aceita o pedido de perdão. Quando isso acontece, existe uma cena em que mostra que algumas cascas muito densas se rompem ao redor do perispírito do pai, que eram as cascas do medo, do pavor. Porque ele saía do corpo de noite e se deparava com o Segismundo esperando, e ele tinha ojeriza, ele tinha medo daquele espírito que já o havia matado, já o havia traído numa vida passada. Antagonismos que dificultavam agora a reencarnação. E então, esses antagonismos, para que fossem vencidos, precisavam da aproximação dos dois espíritos e da aceitação. O futuro pai precisava aceitar o filho como seu futuro amigo. E isto se dá neste capítulo 13º do livro Missionários da Luz, cuja a descrição vem com as imagens do Projeto Imagem lá no nosso programa, o Espírito da Letra, você verá. E isso beneficia que depois ele possa ter o seu material genético fecundante de volta, não mais cancelado pela sua oposição magnética. E a reencarnação de Segismundo acontece com todos os cuidados do mundo espiritual. É então que você pode entender também um processo reencarnatório onde essa aversão precisou ser trabalhada antes. Mas há alguns casos em que não é possível trabalhar antes e o espírito reencarnante tem raiva daquele que vai ser o seu futuro pai e joga a mãe contra o pai. Isso é muito interessante porque isso explica comportamentos que a medicina diz, é problema de hormônio, problema de química cerebral. Não, não é só isso não. Isto tem a ver com a química da alma. Muito interessante, não é? Mas você não viu nada ainda. Depois, na semana que vem, nós vamos para o capítulo 31, um capítulo maravilhoso, cujo título é A Nova Luta. Ele vai nascer, não é? Nasceu no final do capítulo 30, o Júlio, e agora vai ter que enfrentar as consequências de seus atos. Vamos então, na próxima semana, esperar você. Eu agradeço o seu carinho, a sua participação, o seu joinha, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, fale deste livro, fale dos outros, faça com que mais pessoas aprendam coisas lindas sobre as leis espirituais. E a gente agradece muito o seu empenho. A gente fica muito contente e espero você no nosso próximo programa. Até lá e muita paz.